Leitura do livro de Êxodo, capítulos 37 ao 40, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Êxodo, capítulo 37. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio era o comprimento dela, e 1 côvado e meio a largura dela, e 1 côvado e meio a altura dela. E a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro para serem colocadas nos seus 4 cantos, 2 argolas sobre um lado e 2 argolas sobre o seu outro lado. E fez varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro. E colocou as varas nas argolas nos lados da arca para carregar a arca. E fez o propiciatório de ouro puro, 2 côvados e meio era o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. E fez 2 querubins de ouro, batido de uma peça ele os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim em uma extremidade deste lado, e outro querubim na outra extremidade desse lado. Do propiciatório fez ele os querubins nas suas 2 extremidades. E os querubins estendiam suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas, e suas faces uma para a outra. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. E fez a mesa de acácia. 2 côvados era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestiu com ouro puro, e fez para ela uma coroa de ouro ao redor. E fez também para ela uma moldura ao redor, da largura de uma mão. E fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu para ela 4 argolas, e colocou as argolas sobre os 4 cantos que estavam nos seus pés. Defronte das molduras estavam as argolas, os lugares para as varas, para carregar a mesa. E fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro para carregar a mesa. E de ouro puro fez os utensílios que estavam sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas tigelas e as suas taças de ouro puro. E fez o candelabro de ouro, de obra batida fez o candelabro. O seu eixo e as suas hastes e as suas tigelas e os seus botões e as suas flores eram do mesmo. E 6 hastes saíam de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas a modo de amêndoas em uma haste, 1 botão e uma flor, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, 1 botão e uma flor. Assim nas suas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro havia 4 tigelas feitas como amêndoas, seus botões e suas flores. E 1 botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e 1 botão debaixo das 2 hastes do mesmo, e 1 botão debaixo das 2 hastes do mesmo, conforme as 6 hastes que saíam dele. Seus botões e suas hastes eram do mesmo. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez as 7 lâmpadas dele, seus espevitadores e os seus apagadores de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fez, com todos os seus utensílios. E fez o altar de incenso de madeira de acácia. 1 côvado era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura. Era quadrado, e 2 côvados era a sua largura. Os seus chifres eram do mesmo. Ele o revestiu com ouro puro, o seu topo e os seus lados ao redor, e os seus chifres. E fez para ele uma coroa de ouro em redor. E fez 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, nos seus 2 lados, para serem os lugares das varas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro. E ele fez o santo óleo da unção e o incenso puro de especiarias aromáticas
conforme a obra de perfumista. Êxodo capítulo 38. E fez o altar da oferta queimada de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Ele era quadrado e a sua altura era de 3 côvados. E fez os seus chifres sobre os seus 4 cantos. Os seus chifres eram do mesmo, e o revestiu de bronze. E fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás e as bacias e os ganchos de carne e os braseiros, todos os seus utensílios feitos de bronze. E fez para o altar uma grade de bronze em forma de rede, que pôs debaixo de sua borda até a metade. E fundiu 4 argolas para as extremidades da grade de bronze, para lugares para as varas. E fez as varas de madeira de acácia e as revestiu de bronze. E pôs as varas nas argolas nos 2 lados do altar para carregá-lo. Fez o altar oco de tábuas. E fez uma pia de bronze, e sua base de bronze, dos espelhos das mulheres reunidas que se reuniam na porta do tabernáculo da congregação. E fez o pátio, do lado sul em direção ao sul. As cortinas para o pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20, e as suas bases de bronze, 20. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. E para o lado norte, as cortinas eram de 100 côvados. Suas colunas eram 20, e 20 as suas bases de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado oeste havia cortinas de 50 côvados, e eram 10 as suas colunas e 10 as suas bases. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado leste, em direção ao leste, 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. Suas colunas 3 e suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, havia cortina de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho torcido, e as bases para as colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e suas faixas de prata, e o revestimento de seus capitéis de prata. E as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cortina para a porta do pátio era bordado, de azul, de púrpura, de escarlate e linho fino torcido. E 20 côvados era o comprimento, e a altura, na largura, era de 5 côvados correspondente às cortinas do pátio. E suas colunas eram 4, e 4 as suas bases de bronze. Seus colchetes de prata e o revestimento dos capitéis e suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração do tabernáculo do testemunho, como foi contado, conforme a ordem de Moisés, para o serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho do sacerdote Arão. E Bezalel, filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um gravador e trabalhador esmerado, e bordador em azul, e em púrpura, e em escarlate e linho fino. Todo o ouro que foi usado na obra, em toda a obra do lugar santo, o ouro das ofertas, foi 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E a sua prata, que foi enumerada da congregação, foi 100 talentos, e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca para cada homem, isto é, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, para cada um que foi enumerado, de 20 anos para cima,
para 603.550 homens. E dos 100 talentos de prata foram fundidas as bases do santuário, as bases do véu, 100 bases de 100 talentos, 1 talento por base. E dos 1.775 siclos, ele fez colchetes para as colunas e revestiu os seus capitéis e os cingiu. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 siclos. E com isso ele fez as bases para a porta do tabernáculo da congregação, e o altar de bronze, e a grade de bronze, para ele e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo capítulo 39. E do azul e púrpura e escarlate fizeram vestes para o serviço, para realizar o serviço no lugar santo, e fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o éfode de ouro, azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido. E bateram o ouro em lâminas finas, e o cortaram em fios para tecê-lo em azul, e em púrpura, e em escarlate, e no linho fino, com trabalho esmerado. Fizeram nele ombreiras que se juntassem, nas duas extremidades eram juntadas. E o cinto trançado do seu éfode, que estava sobre ele, era do mesmo, conforme a sua obra, de ouro, azul e púrpura e escarlate, e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas, como selos são lavrados, com os nomes dos filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o peitoral de trabalho esmerado, como a obra do éfode, de azul e púrpura e escarlate, e linho fino torcido. Era quadrado, fizeram um peitoral dobrado, 1 palmo era o seu comprimento, e 1 palmo era a sua largura, sendo dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta era a primeira fileira. A segunda fileira, uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira fileira era um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era um berilo, um ônix e um jaspe. Eram engastadas em ouro nos seus engastes. E as pedras eram de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura como em selo, cada um com o seu nome, de acordo com as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral correntes nas extremidades, trançadas como cordão, obra de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral. E colocaram as 2 correntes de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 extremidades das 2 correntes penderam nos 2 engastes, e os colocaram nas ombreiras do éfode diante dele. E fizeram 2 anéis de ouro e os colocaram sobre as 2 extremidades do peitoral na sua borda, que estava no lado do éfode por dentro. E fizeram outros 2 anéis de ouro e os colocaram nos 2 lados do éfode por baixo, diante dele, defronte da outra juntura dele, sobre o cinto trançado do éfode. E ligaram o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode com um laço de azul, para que estivesse acima do cinto trançado do éfode, e para que o peitoral não se separasse do éfode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E havia uma abertura no meio do manto, como a abertura de cota de malha, com uma borda em redor da sua abertura, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura
e de escarlate e de linho torcido. E fizeram sinos de ouro puro, e colocaram os sinos entre as romãs sobre a borda do manto, ao redor entre as romãs. Um sino e uma romã, outro sino e uma romã ao redor da borda do manto para ministrar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela uma inscrição semelhante à gravura de selos, Santidade ao Senhor. E a amarraram com um cordão azul para prendê-la sobre a mitra, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim eles fizeram. E eles trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e a todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras e as suas colunas e as suas bases, e a coberta de pele de carneiro tingidas de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da cobertura, a arca do testemunho e as suas varas e o propiciatório, a mesa e todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro puro com as suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, e todos os seus utensílios e o óleo para a luz, o altar de ouro e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta do tabernáculo, o altar de bronze e a sua grade de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a cortina para a porta do pátio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes de serviço para fazer o serviço no lugar santo, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. E Moisés viu toda a obra, e eis que eles haviam realizado conforme o Senhor ordenara, assim eles haviam feito. E Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e nele colocarás a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. E colocarás nele a mesa, e porás em ordem as coisas que devem ser postas em ordem sobre ela. E colocarás o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. E colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. E colocarás a cortina da porta do tabernáculo. E colocarás o altar da oferta queimada diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E colocarás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água. E levantarás o pátio ao redor, e pendurarás as cortinas da porta do pátio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que está nele, e o santificarás e todos os seus utensílios, e será santo. E ungirás o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será um altar santíssimo. E ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Trarás Arão e seus filhos para a porta do tabernáculo da congregação, e os lavarás com água. E porás sobre Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. E trarás os seus filhos e os vestirás com as túnicas, e os ungirás, assim como ungiste seu pai, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal, pois a sua unção certamente será um sacerdócio perpétuo por suas gerações. Assim fez Moisés de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenara.
assim ele fez. E aconteceu no 1º mês do 2º ano, no 1º dia do mês, que o tabernáculo foi levantado. E Moisés levantou o tabernáculo e fixou as suas bases e colocou as suas tábuas e colocou as suas barras e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a coberta da tenda sobre ela, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e o pôs na arca, e colocou as varas na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca. E ele trouxe a arca para dentro do tabernáculo, e colocou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a mesa na tenda da congregação, sobre o lado do tabernáculo em direção ao norte, sem o véu. E ele pôs o pão em ordem sobre ela diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou o candelabro na tenda da congregação, diante da mesa, no lado do tabernáculo em direção ao sul. E acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e queimou um incenso aromático nele, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a cortina na porta do tabernáculo. E ele colocou o altar de oferta queimada junto à porta do tabernáculo na tenda da congregação, e ofereceu a oferta queimada sobre ele e a oferta de manjares, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou a pia entre a tenda da congregação e o altar, e colocou água nela para lavar. E Moisés e Arão e os seus filhos lavaram ali as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se aproximavam do altar, eles se lavavam conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, e os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. Mas quando a nuvem não se levantava, então eles não viajavam até o dia em que ela se levantava. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Nossa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é publicada pela BV Books no Brasil. Cumprimos mais um dia de leitura programada no nosso plano de leitura bíblica. E a você que esteve me acompanhando nessa leitura, eu peço para deixar o seu like no vídeo e nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Aproveite, se ainda não fez, para se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e sempre.